Olá, pessoal. Chegamos na nossa aula número 15, que é sobre múltiplos e divisores de um número natural. Antes, como sempre, recordo a vocês que é interessante que vocês se inscrevam nesse nosso canal. Vamos começar então com os múltiplos e pegar uma situação real, né? Se cada doce custa R$6, veja os custos em várias situações. Número de doces. Se eu tiver 0 doce, o preço a pagar é R$0. Se eu tiver um doce, R$6. 2 doces, 12. 3 doces, 18. 4 doces, R$24. E assim por diante. Não é? Esses números que aparecem aqui na segunda linha são os múltiplos de 6. Esses aqui, ó. 6, 12, 18, 24, etc. Esses 3 pontinhos aqui, em matemática, significa que a gente vai continuar indefinidamente, né? Então, a gente coloca 3 pontinhos para dizer isso, tá? Muito bem. Vamos dizer, então, o que é um número, o que é um múltiplo do 6, por exemplo. O múltiplo de 6 é se a divisão dele por 6 dá um número natural com resto 0, né? Ou seja, a divisão por 6 é exata. Isso que é um múltiplo de 6. Se dividir por 6, a divisão é exata. E podemos também dizer que esse número é divisível por 6. Ou dizer que ele é múltiplo de 6 ou que ele é divisível por 6. Vamos ver exemplos. O 42 é múltiplo de 6, né? Ou ele é divisível por 6. Por quê? Porque quando eu divido 42 por 6 dá 7 e o resto é 0. Então a divisão é exata. Então 42 é múltiplo de 6. Agora o 35 não é múltiplo de 6. Ou 35 não é divisível por 6. Por quê? Porque quando eu divido 35 por 6, dá 5 e o resto é 5. Por quê? 5 vezes 6, 30. 30 para 35, 5. Então, não é uma divisão exata. Então, não é múltiplo. 35 não é múltiplo de 6. Todos os números naturais diferentes de 0, têm infinitos múltiplos, que vai formar uma sequência que começa com o 0 e tem o próprio número como segundo termo. Então, vamos ver. Bem fácil, ó, múltiplos de 8. A notação para múltiplos de 8 é m parênteses 8, fecha parênteses, múltiplos de 8. Quais são os múltiplos de 8? O 0, o 8, o 16, o 24, o 32, 40. Por quê? Não é? Porque 1 vezes 8, 8, 2 vezes 8, 16, 3 vezes 8, 24, 4 vezes 8, 32, 5 vezes 8, 40, etc. Continua indefinidamente. Por isso que a gente coloca os 3 pontinhos, ok? Vamos ver os múltiplos de 10. Quais são os múltiplos de 10? O 0, o 10, o 20, o 30, o 40, o 50, 60, 70, 80, etc. etc. Esses são os múltiplos de 10. O 0 é sempre múltiplo de qualquer número diferente dele, diferente do 0. O 0, pode notar, ele sempre começa aqui, ó. O 0 é múltiplo de qualquer número, não é? Por exemplo, de 15, 0 dividido por 15 dá 0. Por quê? 0 vezes 15, 0 para 0, nada. Divisão exata. Tá? Vamos ver agora um pouco de divisores, também com uma situação bem concreta. 8 doces são colocados em saquinhos, contendo o mesmo número de doces em cada saquinho. Vamos escrever aqui então, número de saquinhos e número de doces em cada saquinho. Se eu tiver um saquinho, são 8 doces. 8.
Se eu tiver um saquinho, posso pôr os 8 lá dentro. Se eu tiver 2 saquinhos e tem que ter quantidades iguais, então 4 em cada saquinho. Se eu tiver 4 saquinhos, como tenho que dividir em quantidades iguais, 2 em cada saquinho. E se eu tiver 8 saquinhos, eu tenho que colocar um doce em cada saquinho. Note o seguinte, né? Esses números que estão aparecendo aqui, ó, nessas duas linhas, são os divisores de 8. São os números que dividem exatamente 8. 8 dividido por 1 dá 8, 8 dividido por 2 dá 4, 8 dividido por 4 dá 2, 8 dividido por 8 dá 1. São os divisores de 8. Então, o número natural é divisor de 8, se a divisão de 8 por ele dá um número natural e o resto é zero, ou seja, se a divisão é exata. Tá? Nesse caso, dizemos também que o número divide 8. A gente pode falar que um número é divisor de 8 ou que o número divide 8. Vamos a exemplo. O 4 é divisor de 8, ou o 4 divide 8. Por quê? Porque 8 dividido por 4 dá 2 e o resto é zero. Porque 2 vezes 4, 8. Para 8, nada. O resto é zero. Agora, o 9 não é divisor de 84. E também a gente pode dizer que o 9 não divide 84. Por quê? 84 dividido por 9 dá 9, mas o resto é 3, o resto não é zero. Porque 9 vezes 9 é 81. Para 84, 3. A divisão não é exata. Então, o 9 não é divisor de 84. Todos os números naturais diferentes de zero têm um número finito de divisores. No caso, os divisores é um número finito. Começa com 1 e vai até o próprio número, passando para os demais que eu divido quando existirem. Vamos ver. Bem simples, ó. Divisores de 12. Eu faço essa notação. D, abro parênteses, 12, fecho parênteses. Isso está significando divisores de 12. Então, quais são os números que dividem exatamente o 12? Que a divisão é exata, que o resto é zero. O 1 divide 12. O 2 divide 12. Não é divisor do 12, porque 12 dividido por 2 é 6. O 3 é divisor do 12, porque 12 dividido por 3 dá 4. O 4 é divisor do 12, por quê? 12 dividido por 4 dá 3 e assim por diante. O 6 é divisor do 12, por quê? 12 dividido por 6 dá 2. E o próprio 12 é divisor do 12, porque 12 dividido por 12 dá 1. Né? Vamos ver outro exemplo. Divisores de 9. Quais são os divisores de 9? É o 1, o 3 e o próprio 9. Né? São os números que dividem exatamente o 9, por isso eles são divisores do 9. Divisores de 17. Se a gente pesquisar quais são os divisores de 17, nós vamos descobrir que é só o 1, porque 17 dividido por 1 dá 17, e é exato. E também o próprio 17, porque 17 dividido por 17 dá 1 e resta 0. Então, só tem esses dois divisores. Para frente, nós vamos aprender que quando um número tem apenas dois divisores, ou um e ele mesmo, ele chama-se número primo. Ou seja, o 17 aqui é um número primo. O zero não é divisor de nenhum número. O zero não divide nenhum número, porque nós já estudamos que não existe divisão por zero. Vamos ver outros exemplos. Não é? 274 não é múltiplo de 6. Basta fazer essa continha, ó, 274 dividido por 6, para perceber que não dá resto zero, ó, que é centenas, dezenas, unidades. Imediatamente a gente põe aqui centenas, dezenas de unidades, né? E vamos fazer essa divisão por 6. Lembram-se,
Duas centenas dá para dividir por 6 de modo que dê centena? Não, dá zero. Né? O que a gente faz com essas duas centenas? Troca por 20 dezenas. Com as 7 que elas estão ali, 27. Agora, 27 dezenas, é possível dividir por 6 de modo que dê dezena? É, dá 4. 4 vezes 6, 24. Para 27, 3. Abaixo, 4. Resta ser 4 unidades aqui. Agora nós temos aqui 34 unidades. É possível dividir por 6 de modo que dê unidades? É, dá 5. 5 vezes 6, 30. Para 34, falta 4. Ou seja, não deu resto zero. Então, o 274 não é múltiplo de 6. Agora, o 12 é divisor de 60. Né? Podemos fazer aqui 60 dividido por 12, mas a gente já sabe que 60 dividido por 12 é 5. Por quê? 5 vezes 12 é 60 e não resta nada. O 27, ele não... O 27, ele não é múltiplo de 7 e nem divisor de 7. Por que ele não é múltiplo? 27 dividido por 7 dá 3. 3 vezes 7, 21. Para 27, 6. Então não deu exato. E nem é divisor de 7. Claro, né? 27 não vai dividir 7. O 30 já é múltiplo de 30 mesmo, né? Porque 30 dividido por 30 dá 1, resta 0. Ele também é divisor, porque ele divide. O 30 divide 30, dá 1 e resta 0. Os múltiplos de 15, ou números divisíveis por 15, a gente indica assim, lembra-se, né? Múltiplos de 15, 0, 15 e 30. E os múltiplos, e os divisores de 15, os números que dividem 15, a gente nota assim. Então vejam que nós trabalhamos nessa aula os múltiplos e divisores de um número natural. Até a próxima aula.